Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade então ao nosso livro de Prisioneiros da Mente. Então já estamos no capítulo 3. Hoje nós vamos falar então sobre os vampiros mentais. A entrevista encaminhava para o fim e as últimas palavras do cientista chocaram ainda mais Theo Foster. O entrevistado era um provocador, desafiava tanto seu entrevistado quanto a plateia. Dr. Mark Paulo perguntou para o jornalista: "Você já se escreveu sua biografia?" O jornalista respondeu: Não, sou tão importante." "Você está errado. Todo ser humano já escreveu sua própria biografia. Não importa quem somos, ser uma celebridade ou um anônimo, todos escrevemos uma detalhada biografia não autorizada em nosso cérebro." Então eu falo para vocês, se você não assistiu e não está entendendo muito, assista os outros vídeos, pois você vai compreender cada vez mais. Esse livro aqui ele vai expandir cada vez mais a sua consciência, vai te trazer clareza, quais são os seus cárceres mentais também. Pois vendo aqui a história que nós estamos sendo contada aqui de Theo Foster, que é uma história então do autor, então é do Augusto Cury, que escreveu essa história aqui dos prisioneiros da mente para explicar como nós vivemos os nossos cárceres mentais. Então se você não está entendendo, olhe lá nos outros capítulos, pois eles são muito importantes também para você entender. Lá também tem outros exercícios para você ir fazendo também. Então, assim como o Dr. Paulo indagou o jornalista desorientado. Então, o integrante psiquiatra deu sua explicação. Brilhante pensadores como Freud, Jung, Mark e tantos usaram os títulos dos pensamentos para decifrar suas teorias, mas não tiveram a oportunidade de descobrir o seu próprio tijolo, ou seja, o próprio pensamento, seu tipo, sua natureza, seus processos construtivos, bem como seu próprio registro. Portanto, até pouco não havia descoberto que o cérebro humano há uma biografia inconsciente e implacável que chamo de fenômeno RAM, que é onde ficam então as nossas memórias. Aqui ele está falando que nós temos então, ali fala que nós todos construímos, todos nós somos escritores, cada um é escritor da sua própria história. Nós construímos a nossa história a partir daquilo que foi vivenciado e experimentado lá na nossa infância. Ali, aqui o Augusto Cury gosta de falar, então, o fenômeno RAM, que fica, então, são os registros automáticos das memórias, que fica armazenada ali no nosso inconsciente ou subconsciente, tá? Que são as nossas memórias de longo prazo, que arquiva então cada pensamento lúdico ou estúpido imediatamente e sem autorização do eu, que representa a nossa capacidade de escolha ou consciência crítica. Depois de ouvir essas palavras, o inteligente Theo ficou pasmo, entendeu pouco a tese e comentou perplexo: "Esse cientista está fazendo uma afirmação gravíssima. Se eu tenho um biógrafo no meu cérebro que registra todos os pensamentos sem a minha autorização consciente, então posso acumular lixo mental diariamente." Então, as nossas memórias a longo prazo são gravadas então no nosso subconsciente ali, que são aonde a gente faz também os nossos hábitos, as nossas crenças também. Tá? E posso acumular lixo mental, senhor. Quis saber Invictus. Não, Invictus, você não pensa tolice. Invictus é um robô. Não sofre pelo futuro, nem rumina o passado. Eu sim, afirmou Mark. Vivo fugindo de biógrafos oportunistas, mas esse Marco Polo diz que eu tenho um biógrafo na minha cola. Estou frito, penso muitas bobagens, disse Theo. Senhor, precisamos desligar o aparelho e os investidores o esperam. Theo Foster estava tão interessado na entrevista que interrompeu impulsivamente. Aquiete-se, Mark. O Dr. Marco Polo continuou explicando. Se você detesta alguém, sinto muito, mas esse alguém vai dormir com você, pois o fenômeno RAM fará esse registro privilegiadamente, formando uma janela traumática ou killer. Mas pior é tudo que está arquivado
em nosso cérebro não pode ser mais deletado ou apagado, a não ser que haja uma injúria física, como um câncer, um traumatismo craniano ou uma degeneração cerebral. Por isso, o cérebro humano se acumula mais lixo que nas cidades mais poluídas do mundo. Theo Foster passou o vídeo e esfregou as mãos no rosto. Estão vendo? Tenho razão. Minha mania de organização, minha ansiedade e meus pensamentos perturbadores estão profanando o meu cérebro. O comportamento débil de meus filhos e a constatação de que eles me amam mais pelo dinheiro e o poder do que pela minha história estão também poluindo a minha mente. Eu nem nesse mesmo momento, Brenda, sua filha de 40 anos de idade, bela, trajando roupas esvoaçante, entrou na sua sala. Papai, quanto tempo? 1 mês para ser exato. Mas tenho te ligado toda semana, só não consegui falar com você. Ando muito ocupada, desculpe. Eu, que sou o dono de tudo, não estou ocupado. Como arranjo tempo para falar com você? Você não tem tempo para me atender, sempre ocupada, sempre nas redes sociais, sempre em contato com o mundo e não com as pessoas que ama. Papai, não me cobre assim. Dirigir uma cadeia internacional de moda feminina é uma tarefa árdua. Brenda tentou mudar o assunto, cochichando e apontando discretamente para Invictus. E quem é esse homem? Um amigo que está me visitando. Como está São Francisco? Agitada como sempre. E você, filha? Também agitada como sempre. Sente-se um pouco, estou assistindo a uma entrevista chocante. Ah, é chocante? Pelo que sei, nada te choca. Pois é, sente-se, Theo insistiu. Não tenho tempo. Vamos jantar hoje? Eu, você e a Kate? Ah, você está atrasado para a conferência. Kate era a única filha de Brenda, uma adolescente viva e afetiva. Theo alegrou-se com o convite. Ele ama sua neta e conversa com ela todos os dias pelo celular. Brenda saiu tão rápido quanto entrou, logo que partiu. Theo comentou com Mark. Há anos não consigo sentir mais a minha filha. Ela parece que nunca está presente. Pensei que poderia viver sem nada nem ninguém, mas a solidão está me consumindo. O que é solidão, senhor? Perguntou Invictus. Theo fez um sinal de que não queria falar sobre isso. Era uma ferida que estava aumentando à medida que a idade avançava. Ergueu os olhos, apertou novamente o play, ouviu o Dr. Marco acrescentar. Uma mente saturada de lixo gera seres humanos miseráveis em suas emoções, ainda que estejam listados na Forbes. Muitos têm belos jardins, mas quem desfruta da beleza das flores são seus jardineiros. Os humanos estão loucos. Theo Foster começou a ter uma crise de tosse e precisou se sentar. Ficou perplexo, atônito e quase sem voz ao se dar conta de que transitava pelos imensos jardins de sua casa de 100 milhões de dólares sem observar as flores. As tulipas, as rosas vermelhas, os crisântemos coloridos pareciam não existir para esse homem especialista no empreender, construir empresas e ganhar dinheiro, mas não em transformar sua história num espetáculo e num prazer. E quantos de nós vivemos assim muitas vezes, sem apreciarmos justamente aquilo que está ao nosso redor? Estamos vivendo tão automaticamente, fazendo as mesmas coisas, indo em busca daquilo que é aquilo que vai nos dar mais dinheiro e esquecemos de olhar justamente para esses equilíbrios emocionais. Esquecemos de olhar para uma criança, para uma flor, para um cachorro, para qualquer coisa ali, porque nos falta tempo. Ou o tempo justamente é alguma desculpa que nós não queremos ver aquilo que nos faz sofrer. Então paramos e percebemos como estão os nossos cárceres mentais, aquilo que está te aprisionando. E fazer uma pausa é tão importante, por isso que a meditação se torna algo tão importante para os seres humanos, não nos transformarmos em máquinas, em robôs, fazendo tudo automaticamente, sempre as mesmas coisas. E quando estamos na meditação, a gente consegue se conectar com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu. Então,
Theo Foster começou a ter uma crise de tosse, né? Lembrou-se de Hugo, seu jardineiro, num integrante mexicano que vivia cantarolando enquanto cuidava das flores e postava os arbustos. Quem é rico? Questionou-se pela primeira vez. Justamente isso que ele estava se perguntando antes. Será que ele era rico? Porque rico, ele tem ali, está dizendo a história, que ele tem uma casa maravilhosa, linda, um jardim lindo e maravilhoso. Mas quem que cuidava das rosas, quem que cuidava das flores da casa dele era justamente o jardineiro, pois ele às vezes não parava nem para ver aquilo ali, porque ele não tinha tempo, ele tinha que ir lá construir o império dele. Agora, ele estava fazendo esse questionamento, ele estava vendo justamente, será que ele era rico mesmo? E quais eram então os seus cárceres mentais ali? E os seus, porque nós todos nós somos prisioneiros das nossas mentes pelas nossas emoções. Porque quantos de vocês aqui têm um equilíbrio emocional, consegue controlar a sua mente, consegue controlar as suas emoções? Então, quem é rico? Questionou-se pela primeira vez. O celular de Mark emitiu um som de mensagem recebida. Era um economista de uma corretora do grupo de Theo Foster. Diga para o Dr. Foster que as ações de Mark desabaram. Quanto? 20% em 2 horas, após o balanço trimestral. Precisamos saber o que fazer, se vendemos ou suportamos. Mark tirou o som do celular e transmitiu a péssima notícia. Senhor, acabei de receber uma notícia do departamento financeiro do grupo. Não quero falar sobre isso agora, disse Theo Foster, sem titubear. Foi a primeira vez que ignorou esse tipo de informação. Mas, senhor, uma das empresas apresentou um péssimo balanço trimestral. Caiu 20% em apenas 2 horas. Os economistas da corretora estão desesperados. Não sabem o que fazer. Venda, senhor. As ações podem cair mais 10% amanhã, disse Invictus, analisando os dados. Um robô desesperado e um secretário ansioso. Vocês me enlouquecem, esbravejou. Mas, senhor, acessando agora a Bolsa de Valores e suas aplicações, o senhor perdeu cerca de 120 milhões de dólares, $1 milhão por minuto. Talvez perca muito mais, disse Invictus. Theo teve mais uma crise de tosse. Bateu a mão na mesa com raiva e disse ao robô, e Mark: vocês não ouviram esse sujeito acabar de dizer que sou um miserável morando em um palácio? Sujeito? Que sujeito, senhor? Disse Mark. Esse tal de Dr. Marcos Paulo quer que nossos advogados os processem, falou o fiel escudeiro de Theo. Você é que deveria ser processado por falar tanta estupidez. Retorquiu Invictus mais uma vez, fustigando o secretário. Deixe-me em paz, seu robô prepotente, disse irritado Mark. Um ser humano brigando com um robô compunha uma cena curiosa. Isso não estava previsto nos anéis da inteligência artificial. Theo Foster rispidamente mandou ambos se calarem, pois queria ouvir o Dr. Marcos Paulo. Continuava a dizer na entrevista. Imagine os presidiários confinados atrás de grades de ferro, diariamente produzindo inúmeros pensamentos e emoções perturbados, que são arquivados pelo biógrafo cerebral. Com isso quero dizer que os presídios pioram a ressocialização dos presidiários, ainda que não funcionem como uma escola do crime. Esse sujeito tem razão, senhor. A taxa de reincidência no crime tem quem sai da prisão dos Estados Unidos é de 70%. É de 70%. 70% não é possível. Então, nosso sistema prisional não funciona. Por que ninguém fala sobre isso? Eu enlouqueceria se eu ficasse preso nesse escritório por uma semana. Imagine um mês, um ano ou uma década. Enlouqueceria mesmo, concordou o secretário. Eu poderia passar uma eternidade aqui, declarou Invictus. Mas se você tem um temperamento inquieto, tal como eu, será mesmo que suportaria? Questionou Theo, querendo saber o que o robô responderia. O senhor acabou de apertar-se sem me abraçar, disse Invictus, para espanto de seu criador. Incrível, parece que você contou uma piada, admirou-se Theo. Contei? O telefone tocou. Era seu filho mais velho, Peterson, o diretor-geral de finanças. Mark colocou o aparelho no viva-voz e ambos, pai e filho, não apenas se ouviam, mas se viam. O que você está fazendo aí até agora, pai?
Está atrasado para a reunião com os empreendedores. Há mais de 500 pessoas na plateia e milhares de líderes online te esperando, disse em tom áspero, mostrando o anfiteatro lotado. Theo não gostou da maneira como o filho falou. Em primeiro lugar, abaixe a voz. Está bem. E que explicação dou a eles, falou novamente em tom ríspido. Já disse, abaixe a voz. E em segundo lugar, projete minha imagem no telão da conferência. Peterson obedeceu. Theo Foster, como sempre, foi transparente. Falou o que lhe veio à mente, não importando a quem doesse. Bom dia, estou atrasado 20 minutos. Todos sabem que isso não é de meu feito. Meu motivo foram justos. Se quiserem ouvir meus conselhos, que esperem. Caso contrário, ouça Jeff, Larry, Tim, Musk ou o jovem Mark Zuckerberg. Peterson engoliu em seco, provocou a fera, tentando criar um clima mais ameno, indagou em tom de brincadeira. Mas estamos curiosos, querendo saber o que você está fazendo. E tão importante em seu escritório, descobrindo meus vampiros mentais. A plateia ouviu a explicação. Muitos gargalharam. Que vampiros são esses? Questionou atônico Peterson. Vampiros não existem, afirmou Invictus, intrometendo-se na conversa. É uma ficção irlandesa, escrita em seu romance Drácula, publicado em 8 de novembro de 1897. O vampiro é um personagem que vaga durante a noite procurando o pescoço para morder. Peterson Phelps olhou para o estranho desconhecido e admirou sua inteligência. Mas temos vampiros em nossa mente, que fazem sangrar as nossas emoções, disse Theo, arrancando gargalhadas da plateia novamente. Em seguida, Invictus fez uma surpreendente figura de linguagem que deixou o seu criador fascinado. Toda a vida, 8 anos e meio antes de Brecht lançar seu romance Drácula, nasceu o maior vampiro da Europa, mas não na Romênia, na Austrália. Quem foi esse Invictus? Perguntou Theo curioso. A plateia ouvia atentamente a breve conversa dos dois. O homem que fez mais de 6 milhões de indivíduos sangrarem nos campos de concentração e que quase matou o próprio pai. Isso sem mencionar eslavos, religiosos, homossexuais e outras minorias. Adolf Hitler. A plateia aplaudiu a inteligência de Invictus. Peterson ficou intrigado. Quem é esse Invictus? Depois lhe apresento. Ficou saindo para iniciar a conferência e pediu para Mark Douglas desligar o aparelho. O bilionário se levantou e quando foi desligar o aparelho, ouviu Marcos Paulo encerrar a entrevista de forma bombástica. Há mais de 10 milhões encarcerados atrás de barras de ferro em todo o mundo, mas afirmo que há bilhões vivendo em seus cárceres mentais. Há mentes plenamente livres na atualidade, instigou o repórter, não querendo encerrar a entrevista. No cérebro humano há mais presídios do que nas cidades mais violentas do mundo. Nunca conheci alguém plenamente livre. E olhando para a câmera, questionou. Quais são os seus cárceres? Theo Foster teve outro ataque de tosse, agora mais forte. Mark tentou acudi-lo para que respirasse melhor. Mas Mark, silencie esse sujeito, ordenou Theo, caminhando com dificuldade os tropeços. Invictus, com toda a sua força, rapidamente o ajudou, deixando-o firme e em pé. E tentou relaxá-lo. Acalme-se, meu criador. Esse Dr. Marcos Paulo também causou pane na minha inteligência artificial. Mark Douglas desligou o aparelho. Em mais de 3 décadas nunca vira Theo Foster desmoronar. Era um homem aparentemente imbatível, mas tinha cárceres mentais nunca verbalizados. Então, agora aqui eu pergunto para vocês, quantos de nós vivemos então também os nossos cárceres mentais, e com os vampiros aqui que ele está se referindo são justamente os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções, que também drenam a nossa energia. E eu vou trazer um dado estatístico então, que é, nós repetimos os nossos pensamentos ali, nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia, e desses pensamentos, 80% são negativos.
E quais são os seus pensamentos repetitivos negativos que você está fazendo? Esses são os nossos cárceres mentais. A gente fica ali e todos nós temos esses cárceres mentais. À medida que você começa, então, a tomar consciência, justamente agora, que nem o Theo Foster, ele está tomando consciência que ele vive sim em uma cadeia. Todos nós vivemos em uma cadeia, então, prisioneiros dentro da nossa própria mente. À medida que você, então, vive no piloto automático, mas agora que você está aqui comigo, tornando-se mais consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você consegue, então, transmutar todos eles de forma mais harmoniosa, mais positiva e ressignificar justamente o seu passado, ressignificando o passado para viver também da melhor forma o seu futuro. Aqui ele está trazendo dados, aqui também ali, ele está falando então para o Theo Foster, aquilo ali que como é que se chama? O Augusto Cury chama de fenômeno Hub, que são justamente as nossas memórias que estão lá no nosso subconsciente, que estão ali na nossa memória que você traz da sua infância. E isso daqui é uma repetição, é por isso que nós nos tornamos então prisioneiros disso. Que nem ali ele trouxe um dado que deixou ele muito estarrecido, que justamente era o que o pai dele vivia. O pai dele veio lá justamente de momentos de concentração, que ele revivia aquilo ali no momento com o filho dele. Ele trazia o momento de concentração que ele viveu lá no passado dele, ele trouxe também no momento com seu filho. Ao longo do livro você vai entender mais sobre isso daqui e como isso tudo foi afetando também o Theo Foster também. E ele vai o que? Reproduzindo, às vezes, aquilo do pai dele para ele, e ali ele não se encontrava, então ele não queria no inconsciente dele repetir aquilo ali, tanto é que ele era uma pessoa milionária, bilionária, só que mentalmente e no equilíbrio emocional, que nem ele dizia, ele era miserável, porque ele não tinha entendido justamente uma das formas mais importantes de nos mostrar diferente de uma máquina é justamente a compreensão do nosso cérebro, da nossa mente. É o que nos diferencia de uma máquina, de não nos tornarmos máquina, não nos tornarmos robô, de estarmos sempre vivendo desse piloto automático. No momento que você se torna então mais consciente das suas emoções, você pode transmutar, você torna mais consciente dos seus pensamentos negativos, você pode transformar isso daí. Isso dali tem várias técnicas, ferramentas, terapias que podem te auxiliar então nesse entendimento sobre a sua mente, sobre aquilo que está ali, muitas vezes que você entende que é um sintoma, muitas vezes não é um sintoma, é mais profundo, tem que ir lá na causa, e a causa às vezes é olhar justamente para onde você não quer olhar, que é algo que nem está falando aqui do nosso passado, olhar aquilo ali e ressignificar para poder viver. Mas eu não quero olhar, mas você já está olhando. Momento que você já tá olhando, porque aquilo ali é uma memória sua, que está lá na sua vida, lá na sua memória RAM, lá no seu subconsciente. Então mesmo que você acredite que você não olha, você vivencia aquilo ali, pois aquilo ali é o que está gravado, é o seu hábito inconsciente, é a sua maneira e as suas máscaras que eu falo, então, que a gente vai criando no torno da gente, vai construindo máscara para não olhar, mas a gente precisa olhar para ressignificar aquilo ali e entender e ver justamente quais são os seus vampiros mentais que não te deixam então seguir na sua vida, no seu propósito, na sua missão. Assim nos diferenciamos das máquinas, tá? Então esse daqui eu deixo para vocês ficarem nessa reflexão desse capítulo número 3, tá?
Então, como eu já disse antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se não me segue lá no Instagram, eu sou Michelle Dias. Vai ficar tudo aqui embaixo aqui para ficar mais fácil para você me seguir, olha. E eu também tenho uma Spotify que vai trazer a você meditações para você estar mais conectada com o seu eu, ficar mais relaxada, encontrar as suas respostas também e ficar mais conectada com essa sua criança interior. Então espero vocês no próximo capítulo. Então daí nosso próximo vai ser o 4º capítulo.